Olá, estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre a Codem e me apresentar. Eu peço um pouquinho de calma porque tem muita coisa para falar. Tem não um roteiro aqui, mas tem alguns temas que eu tenho que falar, inclusive anotação, porque é muita coisa para falar mesmo. Então vamos com calma. Eu me chamo Júlio Marcelino e eu que criei a Codem. E eu vejo que algumas pessoas me relataram que pensavam que era uma agência. Só que não é uma agência, é uma urgência. Sou eu sozinho que faço e presto todos os serviços. As pessoas pensarem que é uma agência pode não ser visto como algo tão positivo assim. Porém, eu enxergo isso como um elogio, porque de fato é a pessoa pensar que eu sozinho sou uma agência. Então eu enxergo isso como um elogio. Eu estou gravando esse vídeo não só para me apresentar, não só para falar sobre a Codem, mas também para falar que serão 6 vídeos, dos quais os próximos 5 serão videoaulas. Eu vou falar um pouco para vocês sobre branding, sobre empreendedorismo, sobre um projeto de marca. Vou postar uma aula sobre redes sociais, falando o meu ponto de vista sobre as redes sociais, sobre quais que é importante ter, algumas ideias do que é necessário. E também a última aula que talvez seja a que o povo mais vai gostar, que você mais vai querer assistir e ouvir, que vai ser a aula de criar um post. Se você segue aí minha página e gosta da maneira como eu posto, das imagens, a maneira como eu escrevo, e vai ter alguns pontos extras que eu nem coloco nas minhas postagens. Então eu vi alguns pontos e deixei bem completinho para que possa ajudar bastante gente, o máximo possível. Eu preciso falar um pouco sobre mim e sobre a marca, para depois falar um pouco sobre os serviços. Sobre mim, já falei, me chamo Júnior Marcelino, eu sou formado em Sistemas para a Internet, fiz Senai também, Web Design e alguns outros cursos, mas os principais mesmo, faculdade, que me deu muita bagagem, e Senai. Porém, eu uso daquelas pessoas que acreditam que isso não é o que te forma para a vida, a faculdade não te forma para a vida, só te dá alguns caminhos para você seguir. E aí, ao longo da vida, que a gente vai descobrindo o que a gente quer, né? Vai estudando mais e mais e vendo quais caminhos seguir. Eu acho que o ponto mais importante que eu aprendi em todos esses tempos em que eu estudo na área é... Não. Porém, o ponto mais importante com relação a estudos foi quando houve a pandemia, onde muitas pessoas tiveram que ficar em casa e muitas pessoas importantes não tinham muito o que fazer e tiveram a ideia. Claro que tem muitas coisas importantes por trás, ganhar visibilidade, autoridade e tal. Então resolveram começar a fazer lives, a postar conteúdos. E creio que muitos de vocês devem ter assistido muito desses conteúdos, porque pessoas experientes, importantes, ensinando. Então muita gente aprendeu muito, eu sou uma dessas. Então, nesse tempo, foi o que mais me agregou. Eu acredito que mais que a faculdade, Senai, que eu aprendi muito. Antigamente eu estudava mais sobre programas em si, e depois eu comecei a estudar sobre o design em si, sobre a visão de empreender em si. Então isso eu creio que me agregou muito mais. Claro que os conhecimentos técnicos são importantes, mas esses conhecimentos mais amplos foram essenciais para mim e me levaram a criar minha própria marca. Por que eu criei a minha própria marca? Porque eu estava fazendo algumas entrevistas, na verdade muitas entrevistas, e eu não conseguia passar. E eu não entendia o porquê. Eu via que os outros candidatos ali não
não era tão bons assim, não sabia tanto assim, conversava com um e com o outro, ouvia algumas perguntas que já me deixava claro que aquela pessoa não estava tão avançada. E eu estudava muito 2, 3 dias antes, focado na entrevista e não conseguia passar, eu não entendia por quê. E aí quando chegou a pandemia, que eu também tive que ficar em casa, e aproveitei para estudar o máximo possível e me veio a ideia de criar minha própria marca, trabalhar por conta, sem necessariamente aquela ideia de que a gente tem que trabalhar em alguma empresa ou agência para poder ter uma experiência, para poder adquirir experiência com pessoas experientes. Eu já estava fazendo isso com as pessoas na live, nos cursos gratuitos, mentorias gratuitas que o pessoal estava passando. Então eu já estava aprendendo isso, já estava adquirindo essa experiência. E de muitas pessoas diferentes, de áreas diferentes, então eu aprendi muito e resolvi partir para seguir o meu próprio caminho e criei a marca por conta disso. Para mim ser visto como um profissional autônomo e prestar os serviços, seja para empreendedores, para pessoas que estejam começando, para empresários, para quem precisar dos serviços. Bom, sobre os serviços, eu presto no momento impressos, cartões de visitas, banners para site, social media, manipulação de imagem, logotipo, identidade visual e sites também. Eu pretendo futuramente nichar apenas no projeto de marca, que é identidade visual e logotipo, tudo junto, que é criar a parte visual da marca e fazer também em paralelo sites, que eu gosto muito e não teria uma pretensão de deixar isso de lado. O restante eu pretendo não fazer mais futuramente. Eu sei que algumas pessoas não sabem nem disso, tipo, mesmo seguindo, porque eu não falo sobre vendas na página, no perfil, né? As minhas postagens não são sobre vendas, tipo, o normal é a pessoa fala lá, o exemplo, flyer, aí coloca lá flyer e coloca uma legendazinha, uma frase, 2 frases sobre o flyer, 15 por 30, alguma medida, e coloca lá algum preço, R$90, R$100, 120, algum preço. E eu não coloco preço, não coloco medida, não coloco as informações, porque todo mundo faz isso. Eu pensei em trazer uma diferenciação nesse ponto. Pensei em criar conteúdos que informem sobre os produtos. Falem maneiras de usar o produto, maneiras de se ter um ganho sobre o produto, um conhecimento de como usar o produto, de como usufruir dos serviços. Porque geralmente você vai ter um serviço que vai ser uma postagem que é isso aqui, tem essas medidas, tem esse preço, tantas unidades, compre, e depois que você compre aí, não tem mais informações sobre aquilo. Então eu penso nesse ponto, em colocar informações extras para pós-venda. Tipo, o que fazer com aquilo? Como pensar de uma maneira mais, de certa maneira, empreendedora, assim, tipo, como um ponto de marketing, colocando informações extras. Por isso que eu não falo sobre preços, principalmente no projeto de marca, porque aí já não tem um preço padrão que toda marca, toda empresa, todo empreendedor, todo autônomo vai ter o mesmo preço, porque depende do que a pessoa precisa em si, certo? Mais de 2 pessoas já me falaram sobre ter um curso, sobre fazer um curso, porém eu não me sinto preparado para ter um curso ainda. Eu penso que muitas pessoas estão fazendo isso de uma maneira que é incorreta, não é certo. Fazem um curso de, 2, 3 meses, aprendem alguma coisa e querem já meio que criar o próprio curso,
seguindo uma ideia, um escopo, um índice daquele próprio curso que fez. Tipo, a pessoa não tem experiência, não prestou serviços, não ganhou a vida com isso e já está fazendo o próprio curso. E eu não acho isso correto, jamais faria isso se eu não penso em fazer um curso, mas se futuramente ter uma demanda e eu pensar nisso, eu vou me programar para daqui a anos ainda poder fazer algo bom. Eu não penso em... Tipo, eu não me permito fazer algo ruim. Eu não me dou essa possibilidade. Ainda sobre isso, tem muitas pessoas que se colocam como gurus, que são esses gurus da internet que sabem tudo. Eu não me colocaria como um desses gurus. Um ponto que eu vejo é que esses gurus geralmente são pessoas que têm um estudo ok, um estudo bom, vão para fora, viajam para geralmente Estados Unidos, vê alguma ideia lá, frequenta alguma palestra, algo do tipo, aprendem algo e pensam, pô, não tem isso no Brasil. Uma grande oportunidade, vem para o Brasil e começa a divulgar essa ideia, começa a falar essa ideia, seguindo essa baita oportunidade, começam a criar conteúdo, ensinar algumas coisas e começam a ser os especialistas. E quem vai falar que não, tá falando ali o que sabe, então se passa como um especialista, como pessoas que entendem muito do assunto e se coloca como alguém que vai te levar até o ponto que você deseja. É só comprar o curso deles. Porém, eu não acredito muito nessa ideia. Eu creio em partes naquela ideia de que o conhecimento está disperso na sociedade, tem muitas pessoas que a gente pode agregar uns com os outros. E essa é uma das ideias principais que eu gostaria de trazer para minha página, trazer um network bacana, conhecer pessoas de áreas diferentes, que é uma oportunidade que eu tenho, e essa oportunidade me agrada muito, conhecer pessoas de diversas áreas e ter um network bom. Então, eu creio que isso pode me agregar da seguinte forma: vocês podem comentar, vocês podem passar algum conhecimento, ou tá livre para qualquer pessoa comentar, falar sobre algo que eu falei, sobre uma ideia que eu passei, concordo, não concordo, discordo. Totalmente aberto, sou totalmente aberto a trocar ideia e desenvolver as ideias em conjunto. Não sou a pessoa dona da verdade, em conjunto, e cada um agregando conhecimento para que as pessoas que estão começando, para quem vir depois, poder encontrar informações que vão ajudá-la a começar a ser de uma forma mais organizada, conseguir levar o negócio adiante e poder dar certo, porque não é fácil as pessoas fazerem as coisas sozinhas, até porque hoje em dia é obrigatório a internet, então você tem que entender sobre empreendedorismo, você tem que entender sobre redes sociais, sobre o que postar, como postar. É tanta informação que já buga a cabeça da pessoa. Eu mesmo, hoje em dia, eu meio que tenho a cabeça totalmente bugada de tanta coisa que eu tenho que falar, tanta coisa que eu tenho que passar. E eu fiz aqui alguns temas que eu segui, tá aqui no canto. E mesmo seguindo os temas, vocês percebem algumas horas tem alguns cortes no vídeo, para mim parar e olhar o tema se eu não estou me perdendo, porque é muita coisa para falar. Então, se tem muita coisa para aprender, imagina para a pessoa que está começando. Tipo, já buga a cabeça de qualquer um, há muita coisa para se fazer. Isso fora o conhecimento da sua própria área em si. Fora ainda você ter que pensar e criar os conteúdos em si. É muita coisa para uma pessoa, ou duas sozinha, ou três. Tipo, isso é um serviço para uma empresa, para equipes. Aí funciona bem, cada um faz o seu. Portanto, creio que nós todos, eu incluo vocês nessa também,
temos um dever de colocar o nosso conhecimento para fora também. Explicá-lo para as pessoas e poder facilitar o início das pessoas no futuro, porque claro que vão precisar. As coisas estão evoluindo muito, o mercado está mudando muito. Tem algumas mudanças de mercado que vêm de uma simples mudança de um produto. Um exemplo, aquela que teve há um tempo atrás, paleta mexicana, um sorvete. Aí você muda o nome, é como se já mudasse o produto, mas é um sorvete. Ok, pode mudar um detalhe ou outro, mas é um sorvete. Só que você mudar o nome, você mudar algum aspecto, você muda detalhes, é como se fosse outro produto. Então tem umas mudanças no mercado que vai ocorrendo com o tempo, em outros produtos também, outros serviços principalmente. Muitas mudanças. Eu não vou parar para ficar pensando agora em exemplos, porque senão vai me bugar também. Posso passar isso mais para frente para vocês. Mas as pessoas vão ter que aprender cada vez mais para poder só começar, só ter o início. Então a gente pode ajudar o mínimo possível. Último tema que eu coloquei ali para falar nesse vídeo. O que esperar sobre a marca, sobre a Coden e sobre mim para o futuro? Bom, eu não tenho nenhuma expectativa, não sei o que esperar. Eu gostaria de nichar apenas em fazer projetos de marca, fazer sites. O que eu gostaria, mas não tem como eu prever o que vai acontecer. As coisas na internet pode dar muito certo ou pode dar totalmente errado. Então, não tem como eu prever o que pode ser do futuro. Estou me preparando para o máximo de oportunidade possível, prestar o máximo de serviço possível, mas com a intenção de nichar futuramente. Ok? Então esse vídeo de apresentação fica por aqui. Aguarde nos próximos 5 vídeos que eu vou postar 5 aulas que eu creio que vai ajudar bastante você, empreendedor ou autônomo ou funcionário até. Se você for uma pessoa que estuda, quer entrar em alguma área, tenho certeza que vai te ajudar também. Então segue o perfil e acompanha as próximas aulas. Obrigado, amigo ou amiga.